Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham nesse programa, aqui na bancada, nesse programa de hoje, a jornalista Vanessa Oliveira e também Jorge Guerreiro, que são repórteres aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado deste domingo é o secretário municipal da Defesa Civil da capital amazonense, Cláudio Belém. Secretário, muito obrigado por comparecer aqui na Band, vir aqui e prestar esclarecimentos aqui a todo mundo numa entrevista coletiva. A Defesa Civil, a Prefeitura de Manaus agradece a oportunidade de a gente estar esclarecendo a população amazonense as atividades de Defesa Civil na cidade de Manaus. Vamos começar então, secretário, falando um pouco das atribuições da Defesa Civil. Quais são as responsabilidades da Defesa Civil aqui no município? A Defesa Civil, através da Lei 12.608, a lei federal, ela estabelece que a Defesa Civil ela tem que agir na parte do desastre. Então, em cima dessa parte do desastre, a Defesa Civil tem a competência de fazer o monitoramento das áreas de risco da cidade de Manaus e que, de acordo com a parceria que nós fizemos junto ao CPRM no ano passado, no ano de 2019, a gente fez a atualização do mapeamento de área de risco da cidade de Manaus, que foi entregue em 2012. Então, em 2019, nós fizemos essa atualização. No mês de novembro, 25 de novembro, a gente recebeu esse material. E, em cima desse material, agora, a gente vai fazer o nosso planejamento para que a gente possa fazer o monitoramento e fazer projetos para a recuperação dessas áreas de risco na cidade de Manaus. Como é que ficou esse monitoramento, secretário? Eu lembro de 2012, que eram mais de 1.700 áreas de risco aqui na capital amazonense. Como é que está esse número agora? Na realidade, o de 2012, ela deu 734 polígonos de risco. Polígonos de risco? Polígonos de risco são áreas, né? E nessa atualização de 2019, foi para 1.600 áreas de risco na cidade de Manaus, polígonos de áreas de risco na cidade de Manaus. Então aumentou? Aumentou, quase que dobrou. Por que aumentou, sendo que boas partes aqui da capital, onde eram consideradas áreas de risco, próximo a Igarapé, essas áreas foram retiradas as moradias, as pessoas saíram. A que se deve esse aumento? Na realidade, aqui na cidade de Manaus, a gente tem muitas áreas que foram de ocupações irregulares. Então, a partir dessas ocupações, a primeira coisa que essas comunidades fazem é desmatar essas áreas com declividade acentuada. Então, esse desmatamento e essas construções irregulares, elas acabam fazendo erosões e criando novas áreas de risco na cidade de Manaus. Secretário, o senhor falou aí de 1.600, né, são setores classificados. A gente queria até saber como é que são classificados essas áreas, né? Tem alto, baixo e médio, né? Na realidade, elas são classificadas de acordo com o Ministério das Cidades e elas são baixo, médio, alto e muito alto. Então, em cima dessas situações, na parte geológicas e áreas de alagação, o CPRM pontua essas situações, logicamente também com os dados de base da Defesa Civil, que é através do nosso 199, as nossas ocorrências. Então, essas ocorrências a gente passa todas para o CPRM, onde são georreferenciadas e são cruzadas com as áreas com declividade acentuada na cidade de Manaus. Agora, um dado relevante aqui é com 52 mil imóveis, né, nessas áreas de risco. Tem aí pelo menos 66 mil pessoas vivendo em áreas de alto risco aqui na capital amazonense. Tem uma campanha, uma ação de prevenção da Defesa Civil Municipal para que essas pessoas pudessem sair ou tivessem algum atendimento? Na realidade, a Defesa Civil, através da determinação do prefeito, ele determina que a gente trabalhe a parte preventiva, né? Então, na parte preventiva, a gente trabalha muito a parte no atendimento da ocorrência. Então, quando a gente é acionado no atendimento de uma ocorrência, esse profissional que já está ali naquela área, ele vai saber que aquela área já está dentro do nosso mapeamento de área de risco. Então, ele aproveita aquela situação para já dar uma conversada com os moradores ali naquela área, já dizendo para eles que a área é identificada como área de risco e que eles têm que tomar algumas providências nessas áreas. Sempre quando chover, procurar um local seguro e, posteriormente, passado a chuva, poderá retornar à sua residência, mas, logicamente, verificando alguns itens nessas áreas, como rachaduras no solo,
inclinação de muro, inclinação de poste, trincas ou fissuras nas paredes das residências, afundamento de piso. Então, ele verificando algum desses itens, ele pode acionar a Defesa Civil para que possa fazer uma avaliação na sua residência. Vanessa. Secretário, só para tirar uma dúvida, em caso de desabamentos, a gente vê a Defesa Civil auxiliando com essa família para um lugar seguro, certo? Sim. Esse suporte, ele para essa família, ele é definitivo ou é apenas um período? Porque tem muita gente que tem dúvidas com relação a esse trabalho da Defesa Civil. É afirmativo. Na realidade, a Defesa Civil, como todos os órgãos da Prefeitura, a gente trabalha com dinheiro público. Então, com dinheiro público, a gente não pode simplesmente distribuir o dinheiro público. A gente tem que, através das ocorrências, através das análises, verificando que realmente a residência daquele cidadão estiver com risco iminente de desabamento, a Defesa Civil aciona a Secretaria de Assistência Social. E dentro dessa Secretaria de Assistência Social, ela vai fazer um cadastro socioeconômico dessa família, para verificar se ela não tem condições de arcar, né, de despesa e com o aluguel de outra residência. Então, ele tem que ter um perfil também. Então, dentro desse perfil, aí ele vai para o auxílio aluguel. Esse auxílio aluguel, ele é por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Aí ele não pode mais ficar no auxílio aluguel custeado pela Prefeitura. E depois que comprovado esse risco e esse auxílio aluguel, a pessoa demora quanto tempo para ter acesso a esse valor? Esse processo ele também não é de imediato, mas a Prefeitura ela tenta, através dos profissionais da Secretaria de Assistência Social, conversar com os proprietários que vão alugar aquele local para essa pessoa que foi sinistrada, para que ele aceite a pessoa ali com uma garantia de receber no próximo mês. Porque normalmente quando se vai alugar, eles pedem uma caução, pedem um sinal e etc. E naquela hora, quando a pessoa está naquela situação de desastre da sua residência, ela está precisando de um apoio psicológico, ela está precisando de um apoio da Secretaria e dos profissionais de assistência social, de um psicólogo, para que acompanhe ali a família naquele momento. Então, nessa situação, a Secretaria de Assistência Social também acompanha ele, né, nesse processo de alugar um local para ele ficar. E a pessoa, quando constrói o seu imóvel, a sua casa, ela tem ali um sentimento, né, por esse imóvel. Existe algum tipo de resistência quando, por exemplo, a Defesa Civil vai lá, condena a casa e pede para a família sair? Vocês enfrentam algum tipo de resistência por parte... Porque a Defesa Civil não tem poder de polícia, de simplesmente ir lá e mandar sair por questão de risco. Na realidade, a gente tenta, de todas as maneiras, mostrar para aquele cidadão que a sua residência está numa situação de risco iminente. E que se ele ficar lá, tanto ele como a família dele corre risco de morrer, né? Então, nesses casos, normalmente a gente não tem muita resistência. Mas o que acontece é, muitas das vezes, as pessoas saírem da residência, a gente faz a demolição do local, né, quando ele sai, até mesmo para não deixar nenhuma outra pessoa ocupar essa própria residência, mas já teve situações de ter ficado no aluguel social e, posteriormente, a gente demolir a casa e ele tentar retornar para o mesmo local. Então, essa é uma grande preocupação da Prefeitura, da pessoa tentar voltar para aquele local que é uma área de risco. Mas aí, ainda na pergunta do Neto, mas caso aconteça, já aconteceu, já teve algum registro de alguém que realmente se recusou a sair? E nesse às caso vezes vocês... nem não entende o risco, Sim, né? Aí, nesse caso vocês procuram se respaldar. Como é que funciona caso a pessoa realmente não queira sair do local? No caso, se ela não quiser sair, a gente aciona a Secretaria de Assistência Social para fazer um cadastro socioeconômico e, após essa situação, os agentes sociais ali vão conversar com ele, vão tentar convencer ele a sair da residência. Caso ele não queira sair, agora que foi falar, eu puxei pela memória, teve uma situação que era até de um idoso, foi ali no Dom Pedro, por trás de uma escola estadual, Portela, Petrônio Portela. Petrônio Portela, aí por trás. Era um idoso e ele não queria sair do local. Aí a gente teve que chamar a assistência social, conversar com ele, assim mesmo ele se recusou. Aí teve que procurar a delegacia do idoso
tentar achar a família dele, que não tinha ninguém da família dele que morava com ele naquela residência, para poderem convencer ele a sair de lá. Aí foi quando convenceram ele a sair de lá e a gente demoliu uma parte que estava com risco de desabar. Agora, secretário, uma coisa que chama a atenção, eu dei uma olhada antes no site, portais e também algumas redes sociais da Defesa Civil Municipal. Tem muita gente que pede para que um vizinho meu, por exemplo, tem uma árvore que está quase caindo para o quintal dele, no caso. Isso não é de responsabilidade da Defesa Civil, tem que acionar a SEMA. É verdade, é verdade. Na realidade, a gente também recebe muita ocorrência e, às vezes, as pessoas ligando naquela hora que está chovendo, que está tendo muita ocorrência, acaba direcionando a Defesa Civil para uma situação que poderia estar sendo direcionada para uma situação com mais necessidade, né? Porque naquela hora que a gente recebe o aviso meteorológico do CIPAM, dizendo que vem uma chuva forte, então a gente começa a se preparar para essa precipitação. E dentro dessa preparação, a gente tem os pluviômetros na cidade de Manaus, colocados nas áreas de risco da cidade de Manaus. E aí a gente recebe uma ocorrência dessa, dizendo de uma árvore, e às vezes as pessoas não citam a situação corretamente. Só colocam que a árvore está para desabar. Uhum. Só que, a partir do momento que a árvore está dentro da casa do proprietário, a responsabilidade é dele, do proprietário Se caso a árvore estiver na calçada, por exemplo, tem que pedir uma autorização da SEMA. Tanto dentro da casa dele como fora, ele tem que ter autorização da SEMAS. Só que fora, vamos supor, se estiver na calçada e se a árvore tiver com algum problema, ele direciona nas SEMAS, né? A SEMAS aciona a CEMUSP, e aí eles vão lá e cortam essa árvore, porque está no logradouro público. Quando está dentro do terreno, a responsabilidade é do proprietário. Então, qual seria a situação que a Defesa Civil poderia trabalhar? No desabamento da árvore. Vamos supor, a árvore estava dentro do quintal dele, desabou e atingiu a casa dele. Então, aconteceu o desastre. Então, aí a Defesa Civil pode ser acionada, a gente vai lá, vai cortar a árvore, porque a árvore já está desabada, já desabou, então ela já vai estar no nível do chão. Então, a gente vai lá, corta a árvore, vê a situação da estrutura da casa, se vai ter condições da moradora permanecer no local ou não. Não sendo possível, a gente vai acionar a SEMAD para ver se a gente coloca... Cada caso auxílio, é um caso. E cada caso é um caso. Uhum. Mas essa situação de árvore específica, ela só é acionada a Defesa Civil quando acontece o desastre. Vamos supor, muitas pessoas ligam e falam, a árvore lá de casa está com problema. Está para cair, aí não é ocorrência. Né? Aí está para cair, ela tem que pedir licença na SEMA, a SEMA tem que autorizar. Autorizando o proprietário vai estar com a autorização na mão, e ele vai poder contratar alguém para cortar aquela árvore. Não vai ser o poder público que vai lá dentro da casa dele cortar a árvore para ele. Então eles acham, uma parte da população acha que é obrigação do município ir dentro do terreno dele cortar a árvore. A mesma coisa, algumas situações que a gente recebe, como as pessoas cavam Eu vou pedir para o senhor dar esse exemplo. Logo após o intervalo, aqui na entrevista coletiva faz uma breve pausa. De volta aqui com o programa Entrevista Coletiva na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário municipal da Defesa Civil, aqui da capital amazonense, Cláudio Belém. Secretário, eu lhe interrompi, que o senhor estava falando também de algumas práticas que são adotadas por moradores. Por exemplo, você falou em áreas de declive, as pessoas fazem algum tipo de obra lá. Como é que... Eu queria que o senhor falasse desse exemplo. É sempre a gente tem uns projetos na Defesa Civil que chama Defesa Civil na Escola e NUPDEC, Núcleo de Defesa Civil na Comunidade. Então, esse NUPDEC, quando a gente vai na comunidade, a gente fala muito sobre essa situação, que é a situação da ocupação de algumas áreas, que eles fazem logo de matamento, e sempre eles querem construir no plano. Então, tem uma declividade, aí eles fazem o corte do solo para ficar uma área plana. Uhum. Só que quando ele corta o solo, ele cria um talude, que a gente chama de talude, né? Ele cria um talude, que é a área dele plana, acabando a área dele plana, logo uma área com declividade, onde ele cavou. Então ali tinha que se fazer um muro de contenção, aí ele não faz.
e constrói a casa dele ali. Na próxima chuva que tiver, no próximo período de chuva, que encharcar o solo, ali é uma grande probabilidade de ter um deslizamento. Né? E se deslizar, vai parar na parede da casa dele. Então, muitas das vezes a gente é acionado, aí quando a gente chega para fazer o atendimento, eles acham que a gente vai lá, vai tirar o barro todo da casa dele, vai fazer um muro de contenção para ele, naquela situação que foi criada pelo morador. Então, na realidade, a gente é acionado para atender a ocorrência na situação do desastre que aconteceu, foi um deslizamento, e orienta o que fazer. E na análise da estrutura da casa dele lá, com esse deslizamento, a gente vai ver se tem condições dele ficar lá ou não. Se ele não tiver condições de ficar, a gente vai ter todo o nosso processo, chamar as outras secretarias, como a Semasc, para ver se coloca em auxílio aluguel. E, posteriormente, ele vê o que ele vai poder fazer lá na casa dele. E, logicamente, que a gente vai orientar que vai ter que se fazer um muro de contenção. O senhor falou nesse núcleo, NUPDEC. É NUPDEC, É um núcleo que utiliza pessoas da comunidade. E dão informações, passam informações para a Defesa Civil, por exemplo, quantidade de chuva em determinada região. Afirmativo. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho e quanto isso ajuda nesse trabalho de divisão das equipes da Defesa Civil nas ocorrências. Exatamente. Então, o NUPDEC é o Núcleo de Defesa Civil na Comunidade. Então, de acordo com o mapeamento de área de risco, a gente vai nessas comunidades que têm áreas de risco e a gente faz esse projeto de capacitação desses comunitários. Elege uma pessoa lá para ser esse representante. Normalmente a gente conversa com os moradores próximos às áreas de risco para eles fazerem essa capacitação. Aí nessa capacitação a gente fala da ação de defesa civil, as atividades administrativas que nós temos e percepção de risco. Além disso, a gente também fala de lixo, manuseio do lixo, primeiros socorros, acidente doméstico e cidadania. Eles que fazem a leitura dos pluviômetros também? Exatamente. Aí a gente faz essa capacitação com eles, aí depois de fazer essa capacitação a gente entrega um certificadozinho para eles, né, dessa capacitação. E aí, em cima disso aí, nós fizemos, através de uma parceria com o Semadem, a gente recebeu 10 pluviômetros semiautomáticos. E aí a gente colocou nessas áreas de risco, onde, quando a gente recebe um aviso de chuva pelo CIPAM, a gente logo aciona os moradores que estão próximos desses pluviômetros para fazer a leitura para a gente. Então, eles participam, eles se sentem mais inclusos dentro desse monitoramento da Defesa Civil. Então, quando está na chuva, a gente está em contato com eles direto. E aí, como é que tá? Tá chovendo muito aí? Vê aí no pluviômetro como é que tá. E a Defesa Civil já tem um registro assim, da quantidade de chuva que pode causar problema em cada região? Na realidade, quando a gente recebe uma situação generalizada. Sim. Por exemplo, 20, 30, 40 mililitros de chuva que vai cair. Só que tem situações aqui na cidade de Manaus que a gente está chovendo na Zona Norte, mas na Zona Sul não está. Então, está chovendo na Leste e na Norte, mas na Sul e na Oeste não está. Então, com essa parceria, a gente entra em contato com eles e fica monitorando a quantidade de chuva que está caindo em cada área. Se estiver chovendo mais, por exemplo, na Zona Leste, aí a gente desloca os nossos agentes para próximo, que caso aconteça algum deslizamento, algum desabamento, nossa ação de resposta seja mais imediata. Secretário, é impressão minha, o senhor falou aí sobre Zona Norte e Zona Leste, mas parece que a chuva insiste em cair mais na Zona Norte e Zona Leste, não é? É o caminho da chuva, né? ou de fato... Não, na realidade, a chuva ela entra em Nordeste, entre Leste e Norte. Ela entra na diagonal, a maioria das vezes ela entra na diagonal. Quando a chuva ela acontece, que é difícil, ela acontece subindo pelo sul, que aí que vem com muito vento. Torrencial. Aí já é uma situação mais forte, uma coisa mais torrencial. Mas normalmente ela vem entre norte e leste. Quais são as zonas mais afetadas aqui? As zonas que a gente tem mais área de risco é a Zona Leste e Zona Norte. Vulneráveis, né? Vulneráveis. E o bairro que a gente tem mais situação de risco é o Mauazinho. Mauazinho? Mauazinho é o bairro que a gente tem mais área de risco na cidade de Manaus. Tem muitos deslizamentos em barrancos ali. Agora, falando do Mauazinho, falando da cidade de Manaus em geral. Por exemplo, Manaus foi uma cidade que, historicamente, cresceu de acordo com favelas, né? Teve favelas espalhadas em várias zonas ocupada, né? De forma irregular. Irregulares. E, inclusive, tendo essa fiscalização, mas ainda continua.
Tem algumas áreas, pessoas que constroem casas em áreas regulares e irregulares. E tem um controle, ações que a Defesa Civil faz para que essas pessoas não construam casas nesse momento? A partir do momento em 2010, que a gente começou com o projeto do NUPDEC, a gente começou a ter o apoio também da comunidade. Então, quando a comunidade vê alguém fazendo alguma coisa errada na área, ela aciona a Defesa Civil para fazer uma visita no local. A gente vai lá, conversa com o morador, tenta explicar para ele a situação, tenta modificar aquela ideia que de repente ele está fazendo errado ali no local, ou então a gente orienta ele a fazer uma coisa mais segura do que ele está fazendo. Logicamente que no pé da letra a gente tinha que mandar embargar e mandar ele fazer a regularização da obra dele. Mas às vezes tu chega lá, as pessoas já são tão humildes, está fazendo só um puxadinho às vezes, ou cavando, porque quer fazer uma fossa no lugar errado e tal. Então a gente vai lá, orienta, pede que ele procure, muitas das vezes, o distrito de obra, que tem um profissional, tem um engenheiro que pode orientar ele a fazer o que ele está fazendo. Então a gente tenta trabalhar na parte de orientação, junto com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que é o IMPLURB. Quando se fala de orientação, por exemplo, ano retrasado houve aí o grande incêndio lá no Educandos, e teve aí o auxílio aluguel para os moradores, como a Defesa Civil faz esse monitoramento. Houve uma contagem de moradores que realmente moravam ali em algumas casas, palafitas, que moravam em situações de vulnerabilidade, por conta também que moravam em área de alagamento, mas houve esse sinistro. E para comprovar que essas pessoas moram realmente em áreas de grande risco. Pois é, isso aí, essa situação do incêndio do Educandos foi uma situação que a gente teve muita dificuldade. Mas também tivemos dificuldade para fazer essa identificação, mas graças a Deus a gente tinha um trabalho prévio ali naquela área. Porque aquela área que pegou fogo, uma grande parte dela alaga. Então, todo ano, as áreas que alagam, a gente faz o levantamento. Então, a gente sabe mais ou menos a quantidade de moradores que tem ali. Então, na situação lá do Educandos, a gente teve uma grande dificuldade, porque apareceu muita gente dizendo que morava lá, querendo se aproveitar da situação. Tanto é que o levantamento deu 800, e a gente sabia que ali naquela área a gente tinha de 400 a 500 residências e famílias. Agora a gente sabe também que aqui em Manaus a gente tem uma situação atípica, que se tu for ver pelo IBGE, é aproximadamente de 4 a 5 pessoas que vivem nessas áreas pelo levantamento do IBGE, né? Uma estatística que eles fazem quando eles fazem esse levantamento. Só que aqui na Amazônia, quando tu vai numa casa dessa, muitas das vezes tu tem 3 ou duas famílias, mais famílias, né? Dentro de residência. Secretário, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero já agradecer ao Jorge e também a Vanessa pela participação e falar um pouco, finalizando esse 1 minuto que a gente ainda tem, sobre ações preventivas para esse período da cheia do Rio Negro agora. Em janeiro, o Rio Negro apresentou índices cotas altas, deu até uma reduzida, uma amenizada agora. Como é que está a previsão para esse ano de trabalho aí? Na realidade, a gente vem já acompanhando o monitoramento desde novembro do ano passado. Então ela começou a subir muito rápido, não desceu o suficiente que descia todo ano, né, que normalmente chega a 15, a 16, ela chegou a 18 e voltou a subir. Então, a gente nunca teve em janeiro cotas tão altas assim. Pois é, aí a gente já começou a ficar preocupado numa situação de uma cheia grande, né? Porém, quando chegou já no meio desse mês agora, ela chegou a 24,61, zerou e começou a baixar. Totalmente atípico. Né? Começou a baixar, depois parou de novo, subiu 1, 2, começou a baixar novamente e agora está com 24,54. Subiu 2 de ontem para hoje. Então a gente está monitorando essa cota, mas com relação ao nosso trabalho, mesmo acompanhando a cota, a gente espera o pronunciamento do CPRM, né? Que a gente tem uma parceria com eles, então eles fazem 3 alertas, né? Final de março, final de abril e final de maio. Então, no final agora de março, que semana que vem a gente já está em março, no final do mês eles vão fazer a primeira previsão, para ver onde vai chegar essa cota. Mas mesmo esperando essa parte de previsão, como eu falei anteriormente, o prefeito Arthur, ele sempre orienta a gente a trabalhar na parte preventiva. Então, em janeiro, a gente já começou a fazer as reuniões
com as outras secretarias que vão ter ações nas áreas que vão alagar. Então a gente já começou a fazer essas reuniões, que elas apresentassem o plano de ação de cada secretaria, né? E dentro desse plano de ação que eles já entregaram, a gente vai fazer nosso plano de contingência e vai fazer o nosso cronograma de entrada nessas áreas. Então, eles já entregaram, então a gente vai ter uma próxima reunião só para fechar o nossos trabalhos em campo. E após o primeiro alerta, a gente vai passar da primeira etapa e entrar na segunda etapa, que aí a segunda etapa seria já o processo de visita dos locais e o cadastramento das famílias que vão ficar nas áreas que vão ser atingidas pela cheia 2020. Secretário Cláudio Belém, o secretário municipal de Defesa Civil aqui da capital amazonense, muito obrigado pela participação aqui na entrevista coletiva. Você que está em casa também, muito obrigado por estar com a gente aqui até esse horário. No próximo domingo estaremos de volta aqui na Band Amazonas.